Shalom, shalom. Bem-vindos ao canal Tirando os Óculos Romanos. Hoje, nós não vamos apenas ler um versículo. Nós vamos entrar em uma máquina do tempo para investigar a cena mais polêmica do Antigo Testamento, o profeta Eliseu e o ataque dos ursos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Então, subiu dali a Betel, e, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. 2 Reis 2, 23, 25. Pausa. Respire fundo. A imagem que nos vem à mente, filtrada pelos nossos olhos modernos, é terrível. Um velho ranziza que não aguentou uma piada de crianças e ordenou um massacre. Se for isso mesmo, Eliseu seria um monstro. Mas será que é isso que o texto diz? Ou estamos lendo uma tragédia da Idade do Bronze com óculos do século 21? Para entender o sangue no final, precisamos entender a estrada no começo. Estamos algumas horas antes do ataque. O local é Jericó. O maior profeta de Israel, Elias, acabou de ser levado aos céus num redemoinho. Eliseu é o sucessor. Ele é jovem, cheio de vigor, mas carrega agora o manto de Elias. Ele precisa sair de Jericó e subir para Betel. Geograficamente, isso é importante. Jericó fica abaixo do nível do mar. Betel fica nas montanhas centrais. É uma subida íngreme de quase 1000 metros em terreno desértico, cheio de desfiladeiros onde ladrões se escondiam. Mas o perigo real não era a estrada, era a cidade. Por que Betel? O nome significa casa de Deus, mas na época de Eliseu, Betel tinha se tornado a casa dos ídolos. Veja a referência histórica em 1 Reis 12, 28, 29. O rei Jeroboão, para impedir o povo de ir a Jerusalém, fez 2 bezerros de ouro, e o texto diz: e pôs um em Betel e o outro em Dan. Betel era a religião da idolatria, era o centro teológico da rebelião contra o Deus de Israel. Os sacerdotes de lá não eram levitas, eram funcionários públicos pagos para odiar os profetas do Senhor. Algo parecido acontece hoje. Você já ouviu falar de uma religião que diz que adora a Deus, mas aboliu a Torá, os sábados e as festas bíblicas? É bem parecido. A população de Betel via Elias e Eliseu como inimigos do Estado, como traidores e perturbadores da ordem pública. Eliseu, vestindo a capa característica de Elias, estava marchando sozinho em direção ao coração desse território inimigo. Ele não estava indo para um passeio, ele estava invadindo a capital espiritual das trevas para reivindicar a autoridade do Senhor. Enquanto ele caminhava, a tensão aumentava. Ele sabia que não seria bem recebido, mas ele não imaginava que a recepção seria uma emboscada organizada. Não eram crianças brincando. O que esperava Eliseu na entrada da cidade era uma força de choque. A subida estava terminando. Os muros de Betel estavam à vista. E foi ali, na zona de transição entre a estrada selvagem e a entrada da cidade, que o silêncio foi quebrado. Não por risadas inocentes, mas por gritos de guerra. Vamos falar agora da gangue e o insulto mortal. Estamos de volta à estrada. Eliseu está cercado. O texto em português diz meninos ou rapazinhos. E é aqui que nossos óculos modernos nos cegam. Imaginamos crianças de jardim de infância. Mas vamos à linguística hebraica. A palavra usada no texto original é nearim, plural de naar. Essa palavra é extremamente elástica. Para provar isso, vamos para 1 Samuel 17, 33. Quando o rei Saul olha para Davi, que já era um guerreiro capaz de matar leões e ursos, Saul diz: tu és ainda moço, naar. Em outras passagens, soldados e escudeiros adultos são chamados de naar. Absalão, quando liderou uma rebelião militar contra seu pai, é chamado de Naar. O contexto de 2 Reis nos dá a dica final. Foram feridos 42. Isso significa que o grupo era provavelmente maior, talvez 50 ou 60 homens. Você já viu 50 crianças de 6 anos organizarem uma emboscada coordenada fora dos muros da cidade? Não, isso não era uma creche. Isso era uma gangue.
Eram jovens homens, provavelmente entre 15 e 25 anos, talvez aprendizes dos sacerdotes do bezerro de ouro. Eliseu, um homem sozinho, estava cercado por uma multidão hostil que saiu da cidade propositalmente para interceptá-lo. A integridade física dele estava em risco real, e então começam os insultos. Sobe careca, vamos dissecar o veneno teológico nessas duas palavras. Primeiro, sobe, Alá. Eles não estavam falando da caminhada. Todo Israel já sabia do rumor de que Elias tinha subido aos céus. Ao mandar Eliseu subir, eles estavam zombando do milagre de Deus. Eles estavam dizendo: se o seu mestre voou para o céu, por que você não faz o mesmo? Suba, desapareça, suma da nossa frente como ele sumiu. Nós não queremos profetas do Senhor aqui em Betel. Era uma rejeição total à presença de Deus na cidade deles. Segundo, careca e quereate. No Antigo Oriente, a calvície, especialmente na parte posterior da cabeça, podia ser associada à suspeita de lepra ou impureza ritual. Além disso, em Isaías 3,17, a calvície é associada à vergonha e julgamento divino. Ao chamá-lo de careca, eles não estavam fazendo bullying estético. Eles estavam chamando o profeta de Deus de leproso espiritual. Estavam chamando-o de impuro, de maldito. Eles estavam invertendo a realidade. O homem santo era chamado de impuro, enquanto eles, adoradores de bezerros, se achavam os donos da verdade. Ali estava Eliseu, sozinho, tendo a honra do Senhor pisoteada. Ele não tinha espada, ele não tinha guardas, ele fez a única coisa que um profeta poderia fazer. O texto diz: virando-se ele para trás, os viu. Ele não fugiu. Ele encarou a multidão e os amaldiçoou no nome do Senhor. Eliseu não usou magia, ele invocou a aliança. Ele apelou para o juiz supremo e o juiz respondeu não com um raio, mas com a criação. Qual o veredito da lei? Levítico 26. Eliseu pronunciou a sentença e o tribunal dos céus entrou em sessão. O texto diz que 2 ursas saíram do bosque. Nas montanhas de Israel, o urso siríaco era o predador mais temido, mais feroz que o leão. Veja em Oséias 13:8, onde o próprio Deus diz: como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei. A fúria da ursa é um símbolo bíblico do zelo divino, mas a pergunta difícil é: por que Deus permitiu tanta violência? Para entender a justiça de Deus, precisamos tirar os óculos sentimentais e colocar os óculos da lei, da Torá. Deus não age por capricho, ele age por contrato. Eliseu e aqueles jovens sabiam o que estava escrito na lei de Moisés. Vamos ler a cláusula do contrato que foi quebrada naquele dia. Abra em Levítico, capítulo 26, versículos 21 e 22. Deus avisa o que aconteceria se Israel andasse em hostilidade contra ele. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão. A palavra desfilhar significa tirar os filhos. O que aconteceu em Betel não foi um acidente, foi o cumprimento literal e jurídico de Levítico 26. Aqueles jovens representavam a nova geração de Israel, apóstata, violenta e perseguidora dos profetas. Eles se opuseram ao Senhor ao rejeitar Eliseu. Eles zombaram da autoridade divina. Então, o Senhor fez exatamente o que disse que faria. Ele enviou as feras do campo. As ursas não eram animais aleatórios. Eram agentes do julgamento divino, cumprindo a lei que Israel tinha assinado. Se Deus tivesse deixado aquela gangue matar ou expulsar Eliseu, o ministério profético teria acabado no primeiro dia. A idolatria teria vencido, mas a severidade daquele momento garantiu a sobrevivência da fé. A mensagem ecoou em todo Israel. O Deus de Elias está com Eliseu e ele não é um Deus de brincadeira. O temor do Senhor caiu sobre a terra. Ninguém mais ousou zombar de Eliseu. Isso permitiu que ele tivesse um ministério longo, onde ele salvou a nação da fome, curou o general Naamã e até ressuscitou mortos. A severidade daquele momento abriu caminho para a misericórdia de uma vida inteira. Então, quando você olhar para essa história, tire os óculos modernos. Não veja um velho atacando crianças. Veja um homem de Deus, sozinho, cercado pelo inferno, defendendo a honra do Senhor. Veja o cumprimento da lei de Levítico contra uma cidade que traiu a Deus.
Aqueles jovens de Betel fizeram uma escolha. Eles escolheram o bezerro de ouro e a zombaria, e colheram as consequências da lei. Eliseu também fez uma escolha. Ele escolheu não recuar. E nós? Qual é a nossa escolha quando a cultura zomba da nossa fé? Que este estudo abra seus olhos para a profundidade e a justiça das Escrituras. Shalom e até a próxima investigação. O menino chegou pela névoa espessa, na bagagem o medo, nos olhos promessa. A torre parada, a chave em sua mão, ecos do tempo chamando ao coração. Levi, o maquinista de olhos de fogo, diz há mais do que dores nesse mundo oco. Benjamim, filho da destra, o herdeiro fiel, chamado à visão entre terra e céu. No relógio a hora não era comum, soava um destino incomum. Segredos surgiam do denso vapor, as parábolas vivas mostravam o Senhor. Depois da névoa há um fogo que ia entre sombras e fé, brilha a profecia, o azeite aceso, a alma desperta, as bodas esperam, a porta está aberta. Johanna velava prudente e fiel, guardava o azeite com zelo e com mel. Das 10 virgens era uma das que vigiava, na escuridão sua luz nunca falhava. Enquanto muitos dormiam em vão, outros vendiam a fé pela mão. Mas Johanna esperava com vestes de honra, e a voz do noivo se fez ouvir na alta hora. Depois da névoa, o clarão reluzia. Johanna entrou, vestida de alva alegria. O noivo e a noiva se encontraram no altar. A aliança se fez, o Messias veio habitar. O pródigo voltou das ruínas da fome, os selos se abriram revelando o nome. A dracma perdida brilhou no chão, o sábado lembrado, renovo e perdão. O relógio marcou o tempo do rei, as horas soou e a justiça veio à lei. A cidade santa brilhou como o sol, Johanna dançou com o cordeiro no salão. A mesa do Pessar, o pão foi partido, Benjamim, Rafael, o passado redimido. Levi sorria, a história se fechava, para bons depois da névoa a luz finalmente chegava.